caro estudante! Bem-vindo a mais uma disciplina do seu curso. Sou a professora Cristiane Krais, responsável pela disciplina Currículo e Avaliação. Neste vídeo e no caderno de estudos, procurei apresentar conteúdos que possam ser úteis no dia a dia profissional, assim como sugestões e reflexões para uma prática pedagógica significativa na educação. De uma maneira geral, esta disciplina terá como norte a concepção de educação pós-moderna e a concepção de avaliação formativa. Vamos trabalhar o currículo e avaliação de forma teórica e prática, como parte fundamental do processo de construção do conhecimento e de uma aprendizagem significativa. Por exemplo, você já observou como os professores possuem práticas pedagógicas diferentes? Ou seja, como os professores ensinam arte? Como avaliam seus alunos? Ou como as posturas pedagógicas influenciam na aprendizagem dos alunos? Qual a relação da avaliação com o conhecimento? Tem relação ou não? Estes são apenas alguns exemplos que abordaremos no material de estudos, para que você compreenda as concepções de ensino e avaliação e perceba os diferentes contextos sociais, bem como o tratamento que se dava ao conhecimento, fomentando uma reflexão crítica sobre o atual quadro do ensino e a sua intencionalidade na vida social. Com esses fundamentos, você encontrará, sim, fundamentos que possibilitam ter um outro olhar para a peculiaridade do ensino e da avaliação em arte. Esse olhar é para que possamos conhecer, refletir, repensar as possibilidades de integrar o ensino e a avaliação, com uma proposta formativa, propondo caminhos para o desenvolvimento dos alunos. Nossa intenção não é trazer receitas prontas, mas que os estudos desse caderno possam mudar seu olhar em relação ao processo de ensino-aprendizagem em arte. Na disciplina de artes, uma das razões de pouca consideração da escola é que muitos docentes pensam não ser necessário avaliar. A avaliação sempre se fez presente nos meios escolares e, ao longo da história, vem sendo utilizado de diferentes formas, com distintas funções, objetivos e metodologias. De acordo com os estudiosos em avaliação da aprendizagem, compreendemos que o objetivo da avaliação é contribuir para o processo de construção do conhecimento e desenvolvimento dos alunos, por meio de todo o processo de ensino-aprendizagem. A avaliação em artes deveria ter a mesma função, na qual o professor possa observar e contribuir no desenvolvimento do aluno, durante o processo de ensino-aprendizagem, em face dos conteúdos e objetivos propostos, atento das diversidades intelectuais e às habilidades que cada um possui e desenvolve durante as aulas. A importância de discutirmos as concepções de ensino e arte e de avaliação vem ao encontro da necessidade de refletir sobre uma prática pedagógica significativa em arte, com o objetivo de tornar sujeitos reflexivos, críticos, ativos na sociedade. Assim, cabe nos questionar: qual a relação da avaliação com o conhecimento? A resposta a essa pergunta é essencial para a compreensão de como ocorre a avaliação no meio educativo, seus objetivos e estratégias. Eu quero ver se eu encontro uma fórmula, a fórmula certa, a fórmula adequada, e não tenho encontrado. Então, enquanto eu fico esperando por ela, ela não vem, e aí eu vou no meu jeito. Não se justifica uma avaliação no final do ensino, mas durante, cruzando todo o trabalho pedagógico do professor. Porque sempre vai haver essa falha na educação, que é justamente a avaliação. Ninguém é burro. É só ele não entendeu direito, ele não se interessou por aquela matéria.
Às vezes ele não gosta daquela matéria, não se interessa. Então o professor tem que mostrar para ele que aquela matéria pode ser interessante de outro jeito. A resposta mais complexa que eu tenho que responder é o que é aprender. Avaliar para promover a cidadania, avaliar para promover esse aluno como um sujeito digno de respeito, com seus direitos, né? Que tenha acesso a todas as oportunidades que a vida social possa lhe oferecer. Todas as escolas têm que ter a prova, tem que ver o esforço do aluno, né? Se o aluno é bem esforçado, ele certamente vai bem nas notas, né? A avaliação também serve não só ao professor, mas ao próprio aluno, que ao se dar conta, né, do que ele já sabe, do que ele não sabe, do que ele precisa saber, ele reorienta os investimentos dele no seu próprio ato de aprendizagem. Uma avaliação que está sempre apontando um caminho, é uma avaliação discutida. Não está bom, por que não está bom e o que a gente pode fazer para contornar isso? Quando tu faz uma avaliação, tu estás avaliando não só a criança, mas está avaliando a tua prática docente, né? Está avaliando as tuas metas, os teus objetivos dentro do teu projeto político-pedagógico. No Brasil, nós tivemos duas correntes pedagógicas que influenciaram as formas de avaliar. Uma foi a liberal, que se divide em pedagogia tradicional, a escola nova e o tecnicismo. Essas pedagogias centravam a forma de avaliar no aluno. E seu objetivo era apenas mensurar o que o aluno conseguiu armazenar do ensinado. Então, o fracasso escolar era única responsabilidade do aluno. A avaliação, ela é uma prática muito antiga, mais antiga mesmo do que a própria escola, porque ela faz parte da ação humana. Ou seja, cada vez que nós temos uma ação intencional, é desejável que a gente saiba os resultados dessa ação. Então, se avalia. Tradicionalmente, ela entra de uma forma muito perversa, porque ela é basicamente classificatória e seletiva. Por que a avaliação classificatória era injusta? Primeiro, porque acreditava que só existia uma forma de aprender e uma forma de ensinar. Então, quem não se aproximava da única forma de ensinar da escola era tido como ignorante, incapaz, incompetente. Então, os alunos eram excluídos e se taxava os alunos de ter dificuldade de aprendizagem, mas, na verdade, esses alunos não tinham dificuldade de aprendizagem, simplesmente. Eles tinham formas diferentes de aprender e que, de certa forma, eram excluídos da escola. Essa avaliação clássica não tem sido suficiente para mudar hábitos, né? Parece que nós criamos mundos, o mundo da teoria, o mundo da prática, parece que não se tocam. Então, o que o professor pode ter hoje nas suas avaliações é uma avaliação muito mais ampla, muito mais complexa, muito mais rica do que simplesmente dar um valor quantitativo, né? A partir da década de 60, se começa a discutir uma nova concepção pedagógica, que são as pedagogias progressistas. Essa pedagogia está centrada na aprendizagem significativa, que acredita que os alunos aprendem, agora, em percursos de aprendizagem diferentes. Cabe à escola descobrir as formas que os alunos aprendem. Após assistirmos o vídeo, podemos perceber que existe um fator de extrema importância no mundo da educação, que são as concepções de ensino. Assim, nesse estudo, destacamos as concepções de ensino tradicional, escola novista, tecnicista e pós-moderna. As maneiras de atuar e pensar a educação em cada situação são diferenciadas, assim como a metodologia de ensino, o currículo, a avaliação, a postura do professor e aluno diante do conhecimento. Dessa forma, a avaliação assume distintas funções na educação. No capítulo 1 e 2 do Caderno de Estudos,
você poderá compreender o contexto social e a intencionalidade do ensino e da avaliação em cada concepção apresentada. Ela me fala que ela não precisa decorar os conteúdos, que ela está aprendendo. E esse é o caminho, né? Eu lembro que quando eu estudava, eu decorava. E hoje eu não lembro mais. Porque eu não aprendi, eu decorei. E ela está aprendendo. Apesar de existirem diversas correntes e nomenclaturas para identificar as práticas avaliativas nos meios escolares, podemos dizer que a literatura aponta 3 grandes tendências: a classificatória, a diagnóstica e a formativa. Quando o ensino tem como foco a reprodução e a memorização de um conteúdo, a avaliação é classificatória, pois o principal objetivo é checar o quanto os alunos aprenderam sobre determinado conteúdo, classificando as produções por meio de notas ou conceitos, sem a oportunidade dos alunos reconstruírem o conhecimento. A avaliação tem se caracterizado como disciplinadora, punitiva e discriminatória, por meio da ação do professor sobre as avaliações. As menções feitas à ação corretiva e os juízos de valores que emitem a partir dessas correções, como a utilização de notas, conceitos, estrelinhas, carimbos e outros termos atribuídos nas tarefas dos alunos, fomentam uma ação muito comum entre os alunos: a comparação. A discriminação começa nesse momento, nas atitudes de comparar as tarefas entre si, o número de estrelinhas, os décimos e centésimos. Classificam-se eles mesmos em inteligentes ou menos inteligentes e têm a sua autoestima abalada e são desmotivados a repensar o erro. A nota é um instrumento importante e, para isso, o professor deve ter vários instrumentos que assegure com qualidade o real desempenho dos alunos, além de um olhar sensível sobre as suas dificuldades, facilidades e sentimentos. Avaliar não pode ser somente por meio de coleta de notas, mas de uma ação durante todo o processo, acompanhando o desenvolvimento e oportunizando alternativas de compreender o que antes não tinha compreendido. A avaliação quantitativa é um recorte momentâneo da vida do aluno, e o número resultante diz muito pouco sobre seu real aprendizado. Porém, quando o ensino é qualitativo, quando os professores e alunos constroem o saber, conhecem o assunto e, a partir das contribuições e experiências em grupo, podemos dizer que a avaliação tem caráter formativo. Para planejar a avaliação, é necessário que o professor repense a educação, o verdadeiro sentido do que é ensinar. As metodologias devem estar atualizadas e em sintonia com o processo, com os instrumentos e critérios de avaliação, discutidos pelo contexto escolar. Nem sempre são os estudantes considerados mais inteligentes os que tiram melhores notas, mas sim aqueles que se adaptam melhor ao sistema metodológico e disciplinar do professor. No capítulo 3 do Caderno de Estudos, vamos discutir essas concepções com mais ênfase, trazendo um estudo aprofundado, principalmente no impacto